Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, o vosso professor de Física. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Física em Foco. Bom, na nossa aula de hoje nós estaremos falando sobre transformações gasosas. Na verdade, nós iremos fazer uma rápida revisão acerca das transformações que nós estudamos e depois faremos alguns exercícios para exemplificar cada tipo de transformação estudada. Nós sabemos que uma transformação gasosa ela acontece quando ao menos duas das três variáveis de estado que nós temos na termodinâmica, no estudo dos gases, quando duas dessas variáveis elas acabam se modificando, né? Então nós temos três tipos de variáveis de estado, que é a pressão, o volume e a temperatura. Quando ao menos duas delas variam, nós temos uma transformação gasosa ou um processo termodinâmico, né? Porque você está variando o estado termodinâmico daquele gás, daquele sistema que você está estudando. Nesse GIF que eu coloquei aqui nessa apresentação, é um tipo de transformação que nós temos, né, que é a transformação isotérmica, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela aqui no próximo slide. Bom, o que é a transformação isotérmica? Né? Iso vem do... o significado dele é mesmo ou mesma, né? E termos, temperatura. Então, mesma temperatura, isotérmica, tá? Nesse tipo de transformação, o que acontece é que a pressão e o volume variam, mas a temperatura permanece constante. Como é que eu consigo visualizar nessa figura? Deixa eu mudar aqui a cor do pincel, botar azul. Nessa figura que eu coloquei aqui na apresentação, você nota que a temperatura ela permanece constante. Por quê? Porque a altura aqui da coluna de mercúrio, né, permanece a mesma. Tá? Tem até aqui uma frasezinha, né, mesma temperatura, para indicar que a temperatura não varia. Então, isso aqui é um tipo de transformação gasosa, onde a temperatura permanece constante, e eu posso verificar que tanto a pressão como o volume variam. Né? Por exemplo, o volume ele aqui está representado por essa parte aqui azul, né, onde está o nosso gás. Note que de um passo para outro esse volume vai aumentando, né, porque essa parte azul vai ficando maior. É a capacidade do recipiente que aumenta. E como é que eu vejo que a pressão, nesse caso aqui, vai diminuindo, né? Note que a pressão ela é identificada, ou pode ser representada aqui, pela quantidade de blocos que você tem acima do êmbolo. Né? O êmbolo é essa parte aqui, essa parte cinza, certo? E ele é móvel, ele pode se mover para cima ou para baixo, dependendo da quantidade de blocos que você tem aqui. Claro, os blocos que você tem em cima do êmbolo vai fazer com que exista um peso, né? Um peso sobre um êmbolo, porque cada bloco tem massa e a massa vezes a gravidade vai dar o peso, beleza? Então, o peso que está sobre o êmbolo vai trazer para mim a pressão, o que vai representar a pressão que está sendo exercida nesse gás. Então, você nota aqui que desse passo 1 para o passo 2, por exemplo, você nota que um dos blocos foram retirados, né? O que faz com que só tenha 3 blocos e diminua o peso sobre o êmbolo, o que diminuiu a pressão também. De um passo para o outro, do passo 2 para o 3, né? Ou da figura 2 para 3, você nota que foi retirado mais um bloco e assim sucessivamente. Né? Então, você tem aqui um tipo de transformação onde a pressão P, ela diminui e o volume V, ele aumenta. Certo? Esse tipo de transformação, ela é regida pela lei de Boyle, que diz que numa transformação isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Claro, o volume aqui, para a direita, vai crescendo, enquanto que a pressão diminui, já que diminui o número de blocos, né? Se for para a esquerda, o volume diminui, porque o recipiente que está onde o gás está ali confinado vai diminuindo, mas a pressão aumenta por causa do número de blocos que tem aqui em cima do êmbolo, tá? Então, nesse tipo de transformação, as grandezas envolvidas que variam, elas são inversamente proporcionais, tá? A pressão e o volume. O que significa que quando uma cresce, a outra diminui e vice-versa. Essa transformação gasosa isotérmica ela é regida por essa equação P1V1 igual a P2V2. Então, em cada estado desse, estado 1, 2, 3 ou 4, tá? Essa identidade aqui vai ser obedecida. A pressão vezes o volume vai se manter constante, tá? Uma maneira fácil de você realizar uma transformação isotérmica, né? Você pode até realizar na sua casa, se quiser, é através desse experimento aqui, simples. Você pega uma seringa, certo? Você tampa aqui nessa parte aqui final, para que o ar não saia, e executa uma pressão aqui, aumenta a pressão, empurrando o êmbolo para dentro. Então, você vai identificar que quando esse êmbolo ele é
assim empurrado para dentro, a pressão no gás aqui aumenta. Como é que eu vejo que a pressão aumenta? Que você vai notar que o seu dedo aqui que está segurando essa parte da seringa aqui, a extremidade, para não sair, você nota que a pressão fica maior, certo? Você nota também através até dessa figurinha aqui, né? As bolinhas ficam tudo, que representam as partículas do gás, elas ficam tudo mais próximas, né? Tudo mais comprimidas, ok? Bom, então isso é um tipo de transformação gasosa que você pode fazer, é um experimento bem simples, né? Que você pode notar a transformação isotérmica, porque a temperatura não muda, já que a temperatura do gás aqui dentro, que é o ar que está aqui, não vai mudar, certo? Durante essa transformação. O segundo tipo de transformação é a transformação isocórica, que vem de iso mesmo, coros, volume. Na transformação isocórica, que também pode ser chamada de isovolumétrica ou também isométrica, o volume se mantém constante, né? Como é que eu consigo identificar que o volume se manteve constante aqui? A capacidade do recipiente, né? Você tem aqui tipo uma panela, né? Uma panela de pressão, podemos imaginar, em que o volume dela não permanece, que ele permanece o mesmo, né? Você pode até dizer assim, professor, mas tem a dilatação térmica, né? Quando aqui você tem uma chama, aqui embaixo, que é uma fonte térmica, que está fornecendo calor para o sistema, né? De modo geral. Então, tanto as partículas elas vão se agitar mais, porque você percebe aqui que ao lado da partícula você tem uma parte sombreada maior, que identifica que a velocidade dela mudou, né? Ela está mais agitada, né? Ou seja, lembra da definição de temperatura, né? Que é uma grandeza física que indica o grau de agitação térmica das partículas em um sistema. Então, se você fornece calor aqui, ó, para as partículas, então, através da equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a mc ΔT, você nota que há uma variação na temperatura. A temperatura aumenta, né? Isso aqui é algo comum de você entender, que se o gás recebe calor, ele tem a sua temperatura aumentada, né? Ela é elevada. Então, nesse caso aqui, a temperatura aumenta, né? Mas o volume não aumenta, né? Porque o tamanho da panela de pressão permanece o mesmo. Embora você, como eu ia mencionando, né, a questão da dilatação térmica, haja uma dilatação térmica aqui, embora haja, mas ela é muito pequena, é tão pequena que você pode desconsiderar, beleza? Você não precisa considerar a dilatação térmica nessa situação. Então, só precisa identificar o que está acontecendo aqui com o volume do gás, que permanece o mesmo. Claro, com o aumento da temperatura, as partículas vão ficar mais agitadas e vai haver um número maior de colisões aqui, ó, com as paredes do recipiente, né? Com as paredes, com todas as partes aqui do recipiente. Cada partícula tem inúmeras partículas, né? Então, essas colisões que dá a minha pressão aí na panela, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Beleza? A equação que rege esse tipo de transformação é essa aqui, ó. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Essa questão do índice aqui, 1, ou você pode usar 1 ou I, né? E aqui 2 ou F, tanto faz. O que importa é você entender que estamos falando de estados termodinâmicos diferentes. Nesse caso aqui é um estado, nesse outro caso aqui é outro estado termodinâmico. Por que outro estado termodinâmico? Porque os valores de pressão, volume e temperatura aqui nessa situação inicial são diferentes da pressão, volume e temperatura nessa situação aqui final, beleza? São diferentes, né? A gente sabe que como o gás recebeu calor, então a sua temperatura e a sua pressão vão aumentar, né? Então, nessa situação aqui, a pressão e a temperatura elas são diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce. O último tipo de transformação que nós estudamos foi a transformação isobárica, certo? É um tipo de transformação onde a pressão permanece constante. Como é que eu consigo visualizar nessa figura aqui que a pressão dessa situação para essa outra se manteve constante? Bom, lembra que eu falei nos slides anteriores que a pressão ela é determinada pelo peso aqui da massinha que está acima do êmbolo, né? Esse êmbolo aqui cinza é um êmbolo móvel que pode ir para cima ou para baixo, certo? Ele pode se mover, certo? E ele vai se mover se você colocar mais peso aqui em cima do êmbolo, né? Então, ele vai pressionar mais. Então, a pressão é determinada por essa massinha, mas ela não muda, ó. A massa é o mesmo tamanho. Você pode ver que aqui, ó, tá em cima, né? Colocado pressão e ATM, ela é a mesma, né? Ou você pode ver que não muda por causa da massa, que é igual. Tá certo? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Bom, então aqui você pode ver que tem uma chama que está fornecendo, né, uma fonte térmica que está fornecendo calor para as partículas. E o que vai acontecer é que essas partículas vão ficar mais agitadas, ou seja, a temperatura aumenta, fazendo com que o volume também aumente, né, já que a pressão ela é constante. Isso é óbvio de entender porque quando o gás recebe calor aqui, né, recebe calor, a sua temperatura vai aumentar.
Com o aumento da temperatura, as partículas ficam mais agitadas e existe uma tendência de que as partículas colidam mais vezes com as paredes do recipiente. Então, o que vai acontecer? A tendência seria que a pressão aumentasse, já que vai haver mais colisões, né? Mas como a pressão é constante, que é determinada por essa massinha que está acima do êmbolo, então o que vai acontecer é que o gás ele vai empurrar o êmbolo para cima. Então, aqui você tem uma expansão, né? Da esquerda para a direita, você tem uma expansão isobárica, porque a pressão se mantém constante. Se você pudesse também ter a situação contrária aqui, você pode, né, na verdade, ter. Né? Então, aqui você tem uma compressão, nesse caso, porque o volume diminui. Tá? Eu posso voltar 2 slides aqui para mostrar melhor o que é uma compressão e o que é uma expansão, através aqui da transformação isotérmica. Né? Então, para a direita, você tem uma expansão isotérmica, porque a temperatura se mantém constante, e da direita para a esquerda, tu tem uma compressão, porque a temperatura vai se manter constante, mas o volume diminui. Então, para a direita, o volume aumenta, para a esquerda, o volume diminui. Beleza? Acho que ficou claro isso aí, né? Bom, então, qual é a equação que rege? Aqui eu tenho outra figura, né, que ilustra a mesma situação, né, uma transformação aqui isobárica, porque a pressão se mantém constante. Nota que o êmbolo é igual, né, é o mesmo êmbolo. Então, como o êmbolo é móvel, quando esse gás recebe calor aqui, né, vai recebendo calor, então a sua temperatura vai aumentando, então o volume também aumenta. Ou seja, temperatura e volume são diretamente proporcionais na transformação isobárica. Tá? Iso mesmo, ou mesma, né? E baros pressão, mesma pressão, beleza? Agora nós vamos aplicar essas equações que nós acabamos de aprender aqui, tá certo? Nas situações em alguns exercícios. Então, no primeiro exercício, você tem certo recipiente de capacidade 8 litros. Então, esse 8 litros aqui seria o volume inicial, vou chamar de V1. Contém um gás ideal a 3 atm de pressão. Então, 3 atm, vou colocar junto com a unidade, né, na verdade. Né? 8 litros. E a pressão P1 é 3 atm. Bom, então, qual será o valor da pressão se esse gás ideal exercerá nas paredes do recipiente? Qual será o valor da pressão que esse gás ideal exercerá nas paredes do recipiente se a temperatura for mantida constante? Como é a temperatura constante, então, transformação isotérmica. E o volume for reduzido para 2,5 litros. Então, o volume final aqui, V2, é igual a 2,5 litros. Então, é só pegar a equação de transformação isotérmica, que é P1V1 igual a P2V2, e substituir os valores. Aqui, eu não vou precisar fazer, porque eu já digitei as equações, já está tudo tranquilo aqui. Ó. Então, ó, P1, 3 atm, ali em cima, né? Tá aqui em cima. O volume V1, 8 litros, é só uma substituição mesmo. P2 vezes 2,5. Eu vou inverter a minha equação, certo? Sem mudar sinal nenhum. Epa, aqui ao contrário. Vou inverter sem mudar sinal nenhum. Aí fica 2,5 P2 igual a 24. Então, esse 2,5 aqui, ó, como ele está multiplicando vezes, ele passa para o outro lado dividindo, né, no denominador. Então, fica 24 sobre 2,5, que é 9,6 atm. Né? Note que a unidade de pressão que eu utilizo é a mesma do inicial. Né? Não faz sentido você calcular a pressão inicial atm, a pressão final pascal. Não faz sentido, tem que ser a mesma unidade. Né? E outro fator importante a se mencionar aqui nessa situação é que nós utilizamos sempre a unidade de pressão e volume sem muito se preocupar com a unidade em si, né, que está sendo utilizada. Eu falo isso porque no próximo conteúdo, que é termodinâmica, você precisa ter a pressão em Pascal, certo? E tem que ter o volume em metros cúbicos, certo? Obrigatoriamente. Sempre a gente usa no SI. Beleza? É uma questão mais de cada conteúdo em si. Na parte de estudo dos gases não tem essa... não é comum ter essa obrigatoriedade, tá? Mas na parte de termodinâmica a gente costuma utilizar mais as unidades no SI. Bom, na segunda questão, que nesse caso aqui eu chamo de segunda, mas eu utilizei 11 para seguir a mesma lista que eu deixei com vocês em sala de aula, né? Você tem o seguinte, ó, um gás ideal ocupa o volume V sob pressão de 1,2 atm, então tem a pressão inicial aqui, ó, P1, 1,2 atm, e temperatura T em graus Celsius. Então a temperatura T é em graus Celsius. Dobrando-se o valor da temperatura em graus Celsius e mantendo-se constante o volume, então, mantém-se constante o volume. Observa-se que a pressão aumenta para 1,5 atm. Então, a pressão final, P2, é 1,5 atm. Então, o que ele quer nessa questão é que você calcule o valor de T em graus Celsius. A primeira coisa que nós temos que perceber
essa transformação ela é isotérmica? É uma transformação isocórica? Ou será que é uma transformação isobárica? Bom, você pode notar aqui na própria informação do problema que mantém-se o volume constante, né? O volume se mantém constante. Então, o tipo de transformação é isocórica. Isocórica, tá? Que tem o mesmo nome de isovolumétrica, o mesmo nome não, que é igual a isovolumétrica ou isométrica, né? É o único tipo de transformação em que você tem 3 nomes diferentes para identificar o mesmo tipo de transformação. Então, nesse caso aqui, como o volume é constante, eu vou usar simplesmente essa equação aqui, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Aí você vai perguntar, professor, já tenho P1 e P2, porque eu estou vendo aqui claramente que você circulou os valores. Mas quais seriam os valores da temperatura? T1 e T2. Bom, eu vou chamar o seguinte. Eu vou dizer que a minha temperatura T1 é simplesmente T. E T2, como ele diz que a temperatura final ó, é dobrando-se o valor da temperatura, então, dobrando-se 2 vezes T. Só que essa temperatura aqui, ela é dada em graus Celsius, gente. Olha. Aí lembra que eu falei em sala de aula que a gente não usa em graus Celsius, né? Tem que usar em Kelvin. Então, como é que faz para transformar em Kelvin? É só somar 273. Ó, 273 mais 273 mais 273. Bom, agora é só substituição de valores aqui. Ó. Vai ficar o P1 é 1,2. É só substituir os valores mesmo. A temperatura T1 é T mais 273. Por que eu tive que somar 273 aqui? Porque ele fala que é em graus Celsius, né? O valor da temperatura é em graus Celsius. Tanto é falado aqui como aqui também, ó. Então essa informação é bem clara no enunciado da questão. P2 é 1,5. E a temperatura final é 2T mais 273. Pois é, agora é só fazer meio pelos extremos, né? Essa parte aqui é bem tranquila. 1,2 vezes 2T vai ficar 1,2 vezes 2 dá 2,4 T. Mais. Aí aqui tem uma parte que muitos alunos acabam errando, né? Porque ele pega 1,2 e multiplica somente por esse primeiro termo. Mas tem que multiplicar pelo segundo também. Não faz sentido, né? Você multiplicar... o número está multiplicando a equação aqui embaixo. Então tem que multiplicar pelos dois valores que aparecem ali. Então 1,2 vezes 273 vai dar 327,6. Que é igual a esse 1,5 também vai multiplicar os dois termos. 1,5T mais 273 vezes 1,5 dá 409,5. Pronto, então já obtive a minha equação, né? Então, eu vou pegar todos os valores que estão com T, vou passar aqui para o lado esquerdo, 2,4T menos 1,5T igual a 409,5. Estou fazendo aqui de forma bem no passo a passo mesmo, né? E 327,6 está positivo, passa para o lado direito negativo. 327,6. Então, 2,4 menos 1,5 dá 0,9T. E 409,5 menos 327,6 vai dar 81,9. Então, aqui embaixo ó, fica 81,9. Então, T é igual a 81,9 sobre 0,9. Quando eu faço essa divisão, ó, vai dar 91. Então, a temperatura aqui, ó, 91 graus Celsius. Lembre que, por que ficou em graus Celsius? Você pode perguntar, professor, por que ficou em graus Celsius e não em Kelvin? Porque você nota que essa temperatura T, ó, a incógnita T, está em graus Celsius aqui, né? Ela não está em Kelvin. O T1, que a gente substituiu aqui, é a temperatura em graus Celsius mais 273. Aí eu achei o valor de T. Entendeu? Então é isso aí. E a última questão que eu vou fazer é uma de transformação isobárica, né? Porque eu já fiz da isotérmica, isocórica, agora isobárica, né? Já estou dizendo que é isobárica. Bom, um gás ideal exerce a pressão de 2 atm a 27 graus Celsius. Então aqui eu já tenho o valor da temperatura, que é 27 graus Celsius. Temperatura T1.
Então, ele diz o seguinte, o gás sofre uma transformação isobárica. Na própria questão já diz que é isobárica, né? Então, como é isobárica, esse valor da pressão, você não precisa nem saber em si, porque se é isobárica, a pressão não vai mudar. Então, independente do valor dela, então você não vai usar na equação, né? Aí diz o seguinte, o gás sofre uma transformação isobárica, na qual seu volume sofre um aumento de 20%. Então, é importante você verificar esse aumento aqui, né? É importante entender como é que a gente faz para resolver isso. Aí, supondo não haver alteração na massa do gás, calcule sua temperatura em graus Celsius. Então, ele quer saber qual é a temperatura final. T2, quanto é que é? Temperatura T2. Aí é bom lembrarmos que a temperatura T1, ela está em graus Celsius, mas para transformar em Kelvin é só somar 273, né? 273 mais 27 aqui vai ficar 300 Kelvin. 300 Kelvin. Já estou colocando o valor aqui para facilitar. Bom, então, o que vai acontecer aqui é que o volume, né, ele sofre um aumento de 20%. Então, eu posso chamar simplesmente que o volume V1 é V1, V qualquer, né? Podia chamar até de X também. E o volume final, como há um aumento de 20%, vai ficar 1,2 V. Porque esse 0,2 que eu somei no valor do volume é justamente os 20% a mais. Tá certo? Que você tem no volume final. Se ele dissesse aqui, o gás aumentou 50%, então seria 1,5 V. Se ele aumentou 70%, 1,7 V. Tá? Se ele aumentou 100%, então 100% é dobrar, né? Aumentar 100%, então seria 2V. Né? Aumentar 100%. Mas geralmente não vem assim, né? Quando você quer falar em dobrar, e fala como na questão anterior. Dobrando-se o valor da variável em si. Então é assim que realmente geralmente aparece, tá? Bom, então, como se trata de uma transformação isobárica, então vai ficar aqui, ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, beleza? E agora é só questão de substituição. O valor de V1 é V. O valor de T1 vai ser 300 Kelvin. O valor de V2 vai ser 1,2 V. Vai ficar 1,2 V. 1,2 V. E o valor de T2 eu não tenho, né? Ele quer saber qual é o valor da temperatura em graus Celsius. Como ele quer saber o valor da temperatura em graus Celsius, você poderia simplesmente fazer T mais 273, mas pode colocar aqui T2 mesmo. Então, V corta com V, então vai ficar 1,2 T2 é igual a 1,2 vezes 300, dá 300 e... Deixa eu olhar aqui, gente, eu acho que é 360. 300 vezes 1,2, 360. 360. Então, só que a temperatura ele quer em graus Celsius, né? Então, como ele quer em graus Celsius, eu tenho que diminuir aqui 273. Então, 360 menos 273 vai dar 87. 87 graus Celsius. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido bem proveitosa, tá? E que vocês venham assim ajudar, certo? Então, até a próxima. Valeu. Tchau!